Hoje teremos uma entrevista que, para mim, assim, vai ser uma grande honra conduzir, porque nós vamos conversar com a deputada Duda Salaber, né, que foi uma das primeiras duas aí deputadas trans na Câmara Federal. E eu vou dizer que, para mim, como mulher trans, é emocionante me ver representada. Mas o que eu pretendo mostrar aqui nessa entrevista é que a atuação dela vai muito além dessa pauta, né? A gente vai poder conversar sobre educação, vai poder conversar sobre crise climática. Então, sem mais delongas, vamos chamar a deputada para falar aqui com a gente. Deputada, é um prazer estar aqui conversando com a senhora. Prazer, sou super fã de você, super fã do Meteoro. Obrigada demais pelo convite. Imagina, nós que agradecemos sua presença. Mas então, deputada, vamos lá. A gente está falando muito no momento, no noticiário, tal, sobre água, né? Água, que é uma questão que a gente está vendo tem seca na Amazônia, está vendo que tem fãs sofrendo, literalmente morrendo do show por causa da falta d'água, tem privatização da Sabesp, tem crise climática, tudo isso acontecendo de uma vez só. E eu sei que o seu mandato, só esse mês, protocolou aí pelo menos dois projetos de lei relacionados com a água, né? A questão de distribuição de água nos shows e eventos e também a questão de água nas escolas. A senhora podia contar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Posso sim. Eu acho que é sempre bom a gente retomar aquela frase que a gente usa muito nos movimentos sociais, de que nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. Então nós estamos, não se usa mais o termo mudanças climáticas. Nós estamos numa crise, numa emergência climática. E alguns teóricos usam o termo de fervura global, e nós estamos vendo no dia a dia as consequências desse aumento da temperatura. E diferentemente do que alguns imaginam, o que a ciência tem mostrado é que com essa crise climática, na verdade, não vai aumentar o período de chuvas. Pelo contrário, vai aumentar a escassez hídrica, a falta de água. Então, estamos num cenário complexo que exige do parlamento e da sociedade uma postura muito mais política em relação da defesa das nossas águas, dos nossos aquíferos e também dos nossos reservatórios. Nesse sentido, nós protocolamos esse ano dois projetos de lei relacionados à defesa da água. Um primeiro, que eu acho que é central, é fazer essa interface entre educação e água. E a gente sempre busca fazer essa relação com a educação, porque nós entendemos que a educação é o elemento central para transformar a sociedade. Então, eu sempre nas minhas falas digo, né, eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo. No espaço legislativo eu crio e fiscalizo leis, mas em sala de aula nós criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências as quais se constrói em sala de aula. Por isso nós sempre buscamos fazer essa interface entre educação e outros aspectos da política, como água, por exemplo. Então, um projeto de lei que nós protocolamos é justamente isso, mudando a lei de diretrizes de base, porque a gente quer trabalhar que o estudante tenha como direito não só a educação, não só o transporte, não só a alimentação, mas também que o estudante tenha como direito água potável e saneamento básico. E por que Isso isso? até agora não tinha, os estudantes não tinham esse direito? Ah, Não só não é garantido pela LDB, como também há números assustadores no Brasil em relação à água potável e saneamento básico nas escolas. Por exemplo, só trazendo três dados que eu separei aqui. 50% dos colégios no Brasil não tem rede de esgoto. 10% das escolas públicas de ensino fundamental não tem água ou energia, segundo o próprio censo escolar. E um último dado: 20% das escolas públicas de ensino fundamental não tem banheiro no prédio. Ou seja, a gente vai discutir saneamento básico e água potável, ainda é urgente no Brasil, porque nós superamos a 10, 20% de escolas que não têm um aspecto básico, que é água potável ou banheiro ou saneamento básico. Por isso a gente quer colocar como direito do estudante. E a escola que não cumprir, vai ter, ou o município, ou o estado que não cumprir, vão ter alguns
algumas punições, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com impacto no repasse para essas escolas que não cumprirem ou não iniciarem as obras para que garantam o básico para o estudante. Certo. E deixa eu perguntar uma coisa para você sobre isso. Para conseguir garantir que isso seja aplicado, existe aí, digamos, a escola que tem dificuldade de fazer isso por causa de financiamento, existe alguma forma de ajudar essas escolas a ter o dinheiro para implementar isso? Tem sim. E aí é justamente essas mudanças que a gente faz na diretriz, né, na lei de diretriz de base. Porque o orçamento ou o dinheiro ele é previsto para ser aplicado em algumas estruturas, alguns aspectos fundamentais da escola. E aí, na mudança da lei, a gente prevê que esse recurso também pode ser aplicado em saneamento básico, também pode ser aplicado na garantia de água potável, para que a escola possa, de fato, né, ter um incentivo para que, de fato, materialize essa política pública que é básica. A gente está falando de saneamento básico no Brasil. Perfeito. E, deputada, voltando à questão ali da crise climática, da fervura global, né, como a senhora estava falando, a gente vê muito os pesquisadores da área falando sobre a importância da adaptação, né, que além da mitigação, de tentar evitar que suba mais a temperatura, também se adaptar para as mudanças que já são inevitáveis. Que tipo de adaptação a gente vê sendo proposta? Você tem alguma proposta com relação a isso? Como ajudar as cidades a se adaptar a essas mudanças? Olha, há quem diga que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países. O século XXI, que nós estamos agora, é o século das cidades. Ou seja, se nós queremos transformações profundas no país, elas passam e se iniciam na cidade. E aí vamos pensar, nós estamos no contexto de crise climática. E há um dado do próprio governo federal que é alarmante, que mostra que cerca de 70% das cidades no Brasil não estão preparadas para esse contexto de crise climática. Segundo o próprio governo, dados do próprio governo, 70% das cidades no Brasil não estão preparadas para esse contexto de crise climática. Então, algo que é emergencial e que o nosso mandato tem buscado fazer via emenda parlamentar, via orientação técnica ou próprio no diálogo com os prefeitos, é que os municípios criem os chamados PLACs, são planos locais de ação climática. Com esse plano local de ação climática, ele vai prever um planejamento no município para que as cidades sejam mais adaptadas a esse contexto de crise climática. Acho que o primeiro fato é a escola, o município, a cidade se planejar. Então, o planejamento é fundamental, porque com o planejamento você tem recursos alocados para ser aplicado estruturas para combater esse contexto de crise climática. E, para além disso, também, tecnologias para tornar as cidades mais adaptadas existem. O que falta, na verdade, é a própria cidade ou município colocar essas questões climáticas como um aspecto fundamental. Não dá para a gente trabalhar sempre apagando incêndio, literalmente. Então, por exemplo, eu estive em Manaus, ainda esse mês, para ver a seca lá, a seca, por exemplo, do Rio Negro e de outros rios ali, e a gente percebe que Manaus não tem um plano, né, de ação climática. Então, assim, há 2 anos atrás, Manaus sofreu com excesso de chuva, e agora está sofrendo com excesso de seca. E, assim, nesse período não foi construído nenhum planejamento. Então, mais importante a gente pensar um projeto de lei é a gente conversar com os governadores e também com os prefeitos para que criem planos para poder planejar a cidade a curto, médio e longo prazo para esse contexto que é uma realidade, que é a crise climática. Perfeito. Ainda falando dessa questão de meio ambiente, você é do estado de Minas Gerais, né? Tô vendo até a bandeira aí atrás de você. E Minas, na última década, a gente viu 2 grandes desastres aí, né? Que foi Brumadinho e Mariana, ambos ligados à questão de mineração. E tá rolando aí uma outra questão relacionada à mineração, que é da Serra do Curral, né? Que, pelo que eu vejo, está tendo bastante resistência, mas ao mesmo tempo está tendo bastante pressão
para permitir aí a mineração nessa região. Eu queria perguntar, eu sei que o seu mandato está bastante atuante nessa questão, eu queria perguntar como é que é ter que lidar com a pressão aí de mineradoras num estado que tem minas até no nome. Isso. Olha, primeiro, acho que dois pontos são importantes para as pessoas entenderem a realidade de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a mineração, historicamente, atuou de forma ilegal e criminosa. Então, nós temos, lógico que tem mineração que atua de forma legal, mas historicamente, inclusive agora, nesse momento, um modo operante da mineração no estado de Minas Gerais ainda é a ilegalidade, a irregularidade e ações criminosas, como essas, por exemplo, que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Isso é um ponto. O segundo ponto é que em Minas Gerais há uma coincidência trágica e única no planeta. No planeta. Porque aqui em Minas Gerais a mineração de ferro se concentra, em sua maioria, numa região chamada quadrilátero ferrífero, que nós ambientalistas chamamos de quadrilátero aquífero. Por quê? Aí vem a coincidência trágica que só tem em Minas Gerais. Não tem no Pará, onde tem mineração, não tem na Austrália, onde tem mineração, não tem na África, onde tem mineração. É exclusiva do território aqui de Minas Gerais. Nessa região do quadrilátero, onde está o minério de ferro, é onde estão os reservatórios de água, chamados aquíferos. Ou seja, para você minerar aqui, você tem que destruir os aquíferos, os reservatórios de água, que demoraram milhões de anos para se formar. Aí eu pergunto, no contexto de crise climática, que a ciência já prevê a escassez hídrica, redução do período de chuvas, você vai estabelecer uma atividade de mineração que vai destruir o reservatório de água responsável para abastecer milhares de pessoas. Então há uma coincidência trágica. E no caso da Serra do Curral, por exemplo, eles querem minerar numa região que vai destruir o aquífero, que é responsável para abastecer cerca de 70% da população de Belo Horizonte e 40% das cidades ao redor. Ou seja, é uma situação irresponsável no ponto de vista climático, hídrico e pensando a responsabilidade social. E é irresponsável também porque essa mineração ela se iniciou, tal qual historicamente em Minas Gerais, de forma criminosa, ilegal e sem licença ambiental. E então, aí há um ponto fundamental para se dizer que em Minas Gerais, a mineração, além de ser muitas das vezes ilegal e criminosa, a mineração também em Minas Gerais é mais do que uma atividade econômica, ela é uma ideologia. Porque fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental para o crescimento de Minas Gerais. Se mineração fosse fundamental para o crescimento de Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil e do mundo. Mas não, o próprio IBGE, olha a fonte, o próprio IBGE mostra que os municípios onde teve mineração de ferro em Minas Gerais são aqueles municípios que têm a maior desigualdade econômica. Então é uma atividade com muito acúmulo financeiro, pouca distribuição, destruição de aquíferos e pior, a mineração representa hoje aqui em Minas Gerais 4% do PIB, 2% dos impostos e 1% dos empregos. Aí eu pergunto, num contexto de crise climática, vale a pena destruir nossos reservatórios de água para 4% do PIB, 2% dos impostos e 1% dos empregos? Não seria melhor pensarmos outro modelo de desenvolvimento econômico? Em vez de vender montanha moída, a gente buscar outras formas de crescimento econômico? É essa a nossa luta. Gera muita riqueza, mas riqueza para quem, né? Gera riqueza para uns poucos e falta de água para muitos, pelo que você está contando aqui para a gente. Mas já que a gente tocou nesse ponto da mineração, perguntar para você, como é que tá a questão de Mariana e Brumadinho? Já houve responsabilização, já houve reparação ou a gente ainda não conseguiu isso? Olha, ótima pergunta. Então, eu comecei dizendo que a mineração em Minas Gerais é uma atividade econômica que representa 4% do PIB, 2% dos impostos e 1% do emprego. Isso do ponto de vista econômico.
No ponto de vista de ideologia, criou-se uma falácia no imaginário popular. E terceiro, que é esse ponto, é uma atividade muitas das vezes criminosa, matou um rio, centenas de pessoas aqui em Minas Gerais, e aí tem esse aspecto, tanto que aconteceu em Mariana e Brumadinho, até hoje ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Ou seja, o que ocorreu em Mariana e Brumadinho são símbolos ou exemplos trágicos da injustiça em Minas Gerais e de como a mineração historicamente atua aqui. Não só após esse crime ninguém foi preso, mas as pessoas que foram vitimadas estão até hoje na justiça lutando para a reparação. Então, nosso mandato ter atuado junto à comissão na Câmara dos Deputados, a comissão que vai fiscalizar esse processo de reparação, e até hoje não teve nenhum tipo de reparação para a população de fato, tanto Mariana e Brumadinho e os outros municípios, porque o crime ambiental ele perpassou Minas Gerais e desembocou, inclusive, até no Espírito Santo, que é outro estado. Perfeito. Deputada, ainda em relação a essa questão da questão climática e da adaptação, eu vi que teve uma proposta aí de piscinas públicas nas cidades. E eu vi que foi uma proposta que causou uma certa polêmica, um certo rebuliço aí. Você poderia explicar para a gente melhor essa proposta? Sim, eu até levantei essa proposta para queria ouvir a sociedade. Porque há momentos, e eu tenho essa autocrítica comigo mesma, de que há algumas ideias políticas que aparecem, alguns momentos podem soar como de vanguarda, e é fundamental conversar com diversos atores para a gente ver, de fato, a possibilidade e a importância da execução dessa política perante problemas históricos que não foram resolvidos. Então, a gente estava discutindo, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que não tem nenhuma piscina pública. Nenhuma. Várias cidades do país e do mundo têm piscina pública. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem uma cidade chamada Juiz de Fora que tem piscina pública e foi super bem acolhida pela sociedade. Uberlândia, outra cidade de Minas, tem piscinas públicas, tem um complexo, né, de piscinas públicas que também foi muito bem recebido pela sociedade. Em São Paulo tem várias, no mundo, né, na Alemanha, né, Zurique, em outras cidades do mundo todo tem piscina pública. E a gente estava discutindo, aí abriu para o debate, porque a gente não definiu isso, vai conversar com a sociedade, se seria interessante uma piscina pública aqui em Belo Horizonte. Porque aqui não tem praia, os locais onde tem piscina são elitizados e caros. Aí eu pergunto, onde a população mais pobre vai se refrescar, ter acesso a lazer, já que o cartão postal maior de Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha, está poluída. Eu tenho lutado junto ao Ministério do Meio Ambiente e outros meios para despoluição da Lagoa da Pampulha. E os nossos córregos de água todos poluídos e os rios todos sepultados, porque aqui em Belo Horizonte matou o rio e sepultaram o rio e pavimentaram por cima. Então não há área de lazer e de refrescar a população mais pobre. Então a gente sugeriu uma piscina pública aqui em Belo Horizonte. Nós temos dinheiro de emenda parlamentar que poderia ser alocado aí, não é um valor muito alto. O prefeito achou a ideia interessante, mas nós estamos conversando com os movimentos sociais, com a sociedade, para ver se é interessante ou não, se é uma prioridade ou não. Não temos resposta ainda, levantamos o debate. Mas o fato é que muita gente gostou da ideia e muitos daqueles que não gostaram da ideia não gostaram por uma certa aporofobia. Aporofobia, que é Explica aversão pra gente. a aporofobia é um conceito que o padre Júlio Lancelotti usa muito, que é aversão a pobre, né? Então, ter nojo a pobre, que infelizmente ainda faz parte da nossa cultura. Então, quando se pensa uma política pública para os mais pobres, um equipamento de lazer para os mais pobres, setores da sociedade, né, tende a olhar com uma certa repulsa a isso. Então, por exemplo, eu vi argumentos muito rasteiros, dizendo, mas a população suja vai pular na piscina, como se os clubes que nós frequentamos, elitizados ou de classe média, não tivesse, se a sujeira fosse algo exclusivo da população mais pobre, que é um pensamento aporofóbico, né? Mas não chegamos ainda à conclusão. Estamos conversando com a sociedade, mas há a possibilidade. Eu acho que é interessante Belo Horizonte ter uma piscina pública, mas não definimos ainda. Vamos fazer algumas audiências públicas.
Eu não consigo deixar de pensar, deputada, de como parece que o corpo, digamos assim, das pessoas mais pobres só pode servir para trabalhar, para gerar mais riqueza para os mais ricos, né? Quando você vai dizer não, qualquer coisa que o pobre vai usar seu corpo para algo diferente, seja para dançar, seja para nadar, seja para jogar, sempre gera esse tipo de rebuliço, né? Exatamente. Já recebo isso porque além dessa repulsa aos mais pobres, a reprodução desse pensamento, né, de coisificar, reificar, né, reduzir a população mais pobre a uma máquina que tem que só trabalhar. E a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só o pão, a gente também quer a poesia. E a poesia é justamente isso, de que as políticas voltadas para o lazer, para a cultura, para o entretenimento, para aquilo que nos faz humano, sejam democratizadas. Porque se nós queremos combater a violência, existem várias formas de combater a violência. E uma das formas de combater a violência é o processo de humanização daqueles que são historicamente desumanizados, coisificados, reificados. Então, a poesia humaniza, a arte humaniza, a fé humaniza, o lazer humaniza, são elementos fundamentais para a gente pensar uma sociedade não só mais justa, mas menos violenta. Então, não é colocando mais arma na sociedade que vai tornar a sociedade menos violenta. É, na verdade, a gente dando lazer, cultura, educação, elementos básicos para nos tratarmos, sermos reconhecidos como seres humanos, né? Perfeito, perfeito. Daí eu queria perguntar um pouquinho mais para a deputada, que também falou que é professora, então posso chamar também para professora, sobre essa questão do ensino de meio ambiente, que aí eu vou colocar uma questão minha aqui. Eu lembro que quando eu era criança, lá na década de 90, a gente já falava sobre efeito estufa, buraco na camada de ozônio e tudo mais. E eu lamento dizer que a minha geração é uma geração que não está fazendo o suficiente para evitar a crise que a gente está vendo. Eu queria saber de você, que já tem essa experiência, se poderia contar para a gente que tipo de educação que tem que ser dada para que, além da teoria, digamos assim, a gente possa ter a prática também, a gente possa ter a ação também. Ah, maravilhosa essa pergunta, meu bem, porque tem-se uma visão liberal ou uma visão neoliberal que perpassa, inclusive, os projetos educacionais no Brasil. E uma dessas visões neoliberais que perpassa a educação no Brasil está no que se refere à educação ambiental, culpabilizando exclusivamente a população pelos problemas ambientais. Então, qual que é o discurso? Ensinava-se na escola: se você tomar um banho mais rápido, molhar menos as suas plantas, né? Isso é fundamental para o mundo melhor. Sim, é fundamental para o mundo melhor. Só que o problema ele é estrutural. Então, o que a gente quer discutir com a educação ambiental de forma mais profunda é que a sociedade reconheça os problemas estruturais, como, por exemplo, que, na verdade, quem mais gasta água no Brasil, responsável pela crise hídrica no Brasil, é a pecuária, a agropecuária, que no modelo atual econômico, para produzir 1 quilo de carne, gastam-se 16 mil litros de água, sem considerar as nascentes que são destruídas. É discutir, por exemplo, né, que para minerar aqui em Minas Gerais, como eu expliquei anteriormente, no quadrilátero ferrífero, para você minerar ali, você está destruindo os aquíferos, que a Coca-Cola e a Heineken, chegando nos nossos territórios, acabam também secando diversos aquíferos. Então, o que a gente tem que discutir é a crise climática, crise ambiental, né, ou a educação climática, ou a educação ambiental, não nessa ótica liberal que tende a culpabilizar o cidadão pela crise, mas se entendendo como que as grandes corporações e oligopólios internacionais são e foram fundamentais para nos colocar nessa crise, para que nós tenhamos um avanço de consciência para entender que é o modelo econômico que nós estamos responsável pela crise climática, e não você que, em vez de tomar banho de 10 minutos, está tomando banho de 12 minutos.
Então, o que a gente quer é uma educação climática libertadora e que, de fato, faça sentido para a sociedade. Né? Então, um debate muito mais profundo, atrelando o debate ambiental, ou a educação ambiental, com a educação sobre as questões econômicas, questões sociais. Né? Por exemplo, nós estamos nesse contexto de crise hídrica. Nós vemos aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais, mas também em outras cidades do Brasil, o processo de privatização das empresas responsáveis pela distribuição de água. E nós temos exemplos, os exemplos todos no Brasil mostram que essas privatizações aumentaram a tarifa de água, pioraram consideravelmente o processo de distribuição e democratização do acesso à água. Então, a educação ambiental é que informações como essas sejam, de fato, discutidas em sala de aula, e não aquela visão neoliberal e rasteira que havia na nossa geração de dizer, olha, você tem que tomar um banho mais rápido e molhar as plantas mais rápido. Nós temos que tomar banho mais rápido e molhar a planta mais rápido, sem dúvida, mas não é esse o problema. O problema maior é o modelo econômico e as grandes empresas que atuam de forma irresponsável no Brasil e no mundo. É essa educação que a gente defende. Entendi. Então não faz muito sentido eu tomar banho mais rápido para o agronegócio gastar essa água depois. É basicamente isso. Exatamente. A gente tem que discutir com o agronegócio, né? Perfeito. Um modelo mais sustentável, né? Vamos discutir um modelo mais sustentável, é isso. Perfeito. Agora, eu achei muito interessante como você falou que a educação ambiental que a gente tem é uma educação liberal, neoliberal. Isso acaba puxando para um debate que a gente ouve muito na educação, que é a questão, sei lá, escola sem partido. Então, nada de ter doutrinação, nada de ter ideologia nas escolas. Quando você coloca dessa forma, basicamente você está dizendo, olha, já tem, né? Já tem ideologia nas escolas. A questão é essa ideologia está a favor de quem? E daí eu vou te perguntar, como é que a gente consegue escapar desse pânico? Porque é isso, é meio que um pânico que se coloca na cabeça da população. Ah, meu Deus, vão doutrinar as suas crianças nas escolas. Como é que a gente consegue levar esse debate para além desse debate rasteiro, que é o que tem hoje, né? Exatamente. Ótimo. E só abrindo um parênteses anterior porque é isso mesmo, a visão neoliberal sobre a educação ambiental no Brasil é um problema. E é uma questão ideológica, como você bem pontuou. E o parênteses que eu abro é que eu reconheço que as práticas individuais são importantes, né, para a gente pensar um mundo melhor. Mas isso não basta. A gente tem que discutir algo maior. Então, por exemplo, eu sou vegana. Necessárias, mas não suficientes. Exatamente. Por exemplo, eu sou vegana. A minha posição com o veganismo é uma posição política, porque eu reconheço que para produzir 1 quilo de carne gastam 16 mil litros de água. Então eu não como carne e não uso nada de origem animal. Ponto, é uma visão. Mas eu sei que isso não basta. Se o mundo inteiro virar vegano, não vai resolver a crise hídrica. O que vai resolver a crise hídrica é pensar um outro modelo econômico. Então, esse debate a gente tem que fazer em sala de aula, e com os estudantes de biologia, e preocupados com a questão ambiental. E agora, indo para a sua pergunta, é isso. O que temos hoje a ultradireita se vale de espantalhos, né? Espantalhos para desviar a atenção pública de assuntos que são importantes e colocá-lo em assuntos que não fazem sentido algum, como, por exemplo, essa chamada escola sem partido. Iniciou com o debate escola sem partido, que era um debate inconstitucional, que em nada estava preocupado em melhorar a educação no Brasil. Isso era um ponto. Depois ficou provado que era inconstitucional, aí eles entram agora com um debate sobre linguagem neutra, que diz que proibir linguagem neutra, né? Querem proibir a linguagem neutra. Primeiro, é um projeto também inconstitucional, que em nada vai melhorar a educação no Brasil. Já está aprovado que é inconstitucional. Agora estão avançando para um debate de homeschooling, outro projeto inconstitucional. Enfim, resumindo, nós vemos setores da sociedade, da ultradireita, que não tem um projeto fundamental de emancipação do país e de soberania nacional, no que se refere colocando a educação como pilar central desses aspectos. E, de fato, a escola ela tem partidos e ela tem ideologias. O que nós defendemos, na verdade, é que a escola seja um espaço da pluralidade, da diversidade, e não de uma visão única, né, de pensamento que
historicamente atravessou o Brasil de uma visão estritamente dominante. A gente quer também que outras vozes sejam também escutadas. E o que está havendo no Brasil nos últimos anos, infelizmente, é uma tentativa de criminalizar a educação, criminalizar a docência, criminalizar os professores, uma perseguição aos professores. Isso é trágico. Quer dizer, o Brasil ocupa uma das últimas posições. Repito, o Brasil ocupa uma das últimas posições em que jovens querem ser professores. Poucos jovens no Brasil querem ser professores, porque os salários são baixíssimos, nós somos, além disso, uma profissão desmoralizada e agora querem criminalizar. Então, um absurdo que eles estão defendendo esse projeto de escola sem partido, sempre retoma para esse debate. Agora, depois é o debate sobre banheiro nas escolas unissex, debate que, em momento algum, nós do campo progressista estamos discutindo. O que a gente está discutindo vamos lembrar que eu comecei a entrevista falando, repetindo aqui o número, 50% dos colégios no Brasil não tem rede de esgoto. É esse o debate que eu quero fazer, superar esse dado. Eu até estou provocando o governo Lula. Eu falei assim, ó, se já teve PAC para vários assuntos, nós queremos um PAC de educação. O que é o PAC de educação? É que faça um planejamento do governo federal para que todas as escolas do Brasil tenham saneamento básico. Todas as escolas do Brasil tenham água potável. É esse o debate que eu quero fazer. E não esses espantalhos que a ultradireita usa, que não faz sentido algum. Vamos discutir melhorar o salário dos professores. Ponto. Então, assim, eu sou pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Inclusive, estou em primeiro ou segundo lugar, dependendo da pesquisa. Eu disse, o debate central que a gente vai fazer na campanha eleitoral vai ser isso. Belo Horizonte tem que ser a capital que pague o melhor salário para os professores. Isso é uma decisão política. E o Brasil poderia se comprometer em ser o país que paga o melhor salário para os professores na América Latina. Poderíamos se comprometer. Formas A. Nós temos, na verdade, que buscar vontade política, porque tudo depende da decisão política. Perfeito, perfeito. Deputada, as perguntas que eu tinha aqui para fazer para a senhora já foram feitas. Você gostaria de trazer mais algum tema, passar mais alguma mensagem antes da gente se encerrar? Eu quero super agradecer, e tem uma coisa que eu acho que é legal, que quando a gente conversa de mana para mana, fica tudo mais fácil. Porque, assim, qualquer entrevista que nós, travestistas sexuais, damos para qualquer outro lugar, a pauta vai ser exclusivamente a pauta trans. E não existe, não é que não existe, desculpe, uma das violências, uma das grandes violências que é feita contra, ou praticada contra nós, travestistas sexuais, é querer nos enjaular, nos guetificar ao debate estritamente identitário. Não que esse debate não seja importante, ele é importante. 90% das travestistas sexuais do Brasil estão na prostituição. Em Belo Horizonte, 91% das travestistas sexuais não concluíram o ensino médio, segundo a UFMG. É um debate caro, mas o problema é que setores da sociedade, e até mesmo, às vezes, o próprio movimento, quer que a gente debata estritamente os nossos corpos, nossas identidades. É um debate importante? É, mas a gente consegue discutir outras coisas. Então, eu fico feliz de conversar com você, porque a gente se entende, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e sabemos que a gente pode discutir qualquer assunto, é só colocar em pauta, mas também discutimos nossas pautas também. Um beijo, obrigado, sucesso para vocês, viu? Olha, perfeito. Eu penso exatamente a mesma coisa. Justamente por isso eu fiz questão de abrir dizendo, olha, eu me sinto representada vendo uma deputada trans, você e a Erika Hilton, né, as duas primeiras deputadas trans a chegar na Câmara Federal, mas também não dá para ficar só nisso, né? A gente é mais do que isso. Isso é uma das características nossas, não é a única, né? Então, perfeito. Exatamente. Então, beijo, obrigada para todo mundo. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente, Duda. Tchauzinho, meu bem. Tchau, tchau. Então, gente, tivemos aqui a deputada Duda Salaber. Agradeço mais uma vez a presença dela. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.